Os enigmas que ecoam e sondam as narrativas da vida eterna. Uma incógnita permanece como um mistério envolto em sombras, percorrendo os corredores do tempo e da fé cristã. No centro deste enigma, repousa a jornada de 3 dias, oculta pelas sombras da história e da teologia, aguardando ansiosamente por sua revelação. 3 dias que separam a morte da vida, o desespero da esperança, a morte da vitória. Jesus de Nazaré, o Messias prometido, é o protagonista nesses dias sombrios que sucederam sua morte agonizante na cruz e antecederam sua ressurreição triunfante. Essa questão não é apenas uma curiosidade histórica. Ela é um portal para um mistério profundo, uma chave para compreender uma das mais significativas verdades da fé cristã. Nesses dias ocultos aos olhos mortais, desdobrou-se um drama e uma batalha espiritual cujas repercussões ressoam até os dias atuais. No momento em que o último sopro de vida escapou do corpo de Jesus naquela colina isolada, o véu do templo se rasgou. Esta quebra não se limitou ao tecido material que separava o Santo dos Santos. Também representou a simbólica ruptura da barreira entre o domínio terreno e o celestial. Esse ato simbólico assinalou o início de uma jornada extraordinária, uma odisseia que transcende a compreensão humana. Este relato é uma jornada pela escuridão em busca da luz, pela verdade oculta atrás de um véu de mistério. É uma viagem através das páginas da história da teologia e do coração humano, buscando uma compreensão mais profunda daqueles 3 dias que moldaram a fé de milhões e continuam a influenciar o curso da história humana como um farol na noite. Esta história procura iluminar o caminho para aqueles que buscam entender, para aqueles que anseiam por conhecer o que jaz no coração deste mistério, onde esteve Jesus nos 3 dias de sua morte. Naquela tarde marcada pelo destino, sob o céu pesado de Jerusalém, desenrolava-se um acontecimento de extraordinária importância. Jesus de Nazaré, cuja voz ressoara pelas colinas da Judéia, agora encontrava-se em um silêncio angustiante, pendurado na áspera cruz do Gólgota. Esta cena, marcada pela dor e pelo sacrifício, era um prelúdio para um mistério ainda maior, uma transição de um ato de redenção para outro mais oculto e profundo. Enquanto os que assistiam às cenas do martírio, entre lágrimas e lamentações, testemunhavam o término terreno de Jesus, forças imperceptíveis moviam-se além do véu da percepção humana. Ao exalar seu último suspiro, um tremor percorreu não apenas a terra, mas também os fundamentos do espiritual. O véu do templo, aquele pesado tecido que separava o Santo dos Santos, o local mais sagrado da área comum, rompeu-se de cima a baixo. Esse rompimento do véu simbolizava o fim da antiga ordem, onde o acesso ao divino era intermediado por rituais e sacrifícios. Jesus, com sua morte, inaugurava uma nova era, uma era de acesso direto ao Pai, livre das amarras do ritualismo e do legalismo. Mas, mais do que isso, esse momento marcava o início de uma jornada extraordinária que Jesus empreenderia. Uma jornada através do véu da morte, em direção a domínios inexplorados e reinos desconhecidos. Neste instante, o relato histórico dá lugar ao mistério. O corpo de Jesus, agora sem vida, é retirado da cruz e colocado no seio de um novo sepulcro esculpido na rocha. Uma pedra pesada é rolada para fechar a entrada, e guardas são postados para vigiar. Enquanto o mundo físico testemunhava um silêncio fúnebre, no reino espiritual, preparava-se o cenário para os eventos que se desdobrariam nos próximos 3 dias, enquanto o corpo de Jesus repousava no silêncio do túmulo de pedra, selado pela autoridade romana e guardado por soldados do império. O mistério de proporções celestiais se desenrolava além da percepção humana. Este era o momento em que o véu entre o físico e o espiritual se tornava sutil, onde o tangível e o metafísico convergiam em uma realidade singular. O silêncio do sepulcro era um contraste notório com o tumulto no reino espiritual. As Escrituras, em suas narrativas enigmáticas e profundas, insinuam uma jornada extraordinária. Em 1 Pedro 3, 18, 20, há a menção de que Cristo, morto na carne, mas vivificado no Espírito, pregou aos espíritos em prisão. Essa passagem sugere uma ação ativa de Cristo no período entre sua morte e ressurreição, uma missão nas sombras do além. Interpretações teológicas apontam para a descida de Jesus ao Hades, não como um derrotado, mas como um conquistador que adentra os domínios da morte, não como um cativo,
mas como um libertador. Nesse estado transcendental, sua vitória se estende não apenas aos homens, mas também às hostes espirituais, às entidades que habitam as profundezas do espiritual. A visão de Cristo nos confins do Hades, pregando aos espíritos cativos, é uma imagem poderosa carregada de significado. Ele, a luz do mundo, penetrando as trevas mais profundas, anunciando liberdade aos cativos e esperança aos desesperados. Este ato de proclamação é visto como o cumprimento de uma promessa antiga, uma vitória sobre a morte que reverberará através das eras. Além disso, Efésios 4, 8, 10 fala sobre Cristo descendo às partes mais baixas da terra e levando muitos cativos. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma referência à derrota das forças da morte e do pecado, como se nesses 3 dias Jesus estivesse reivindicando o território perdido, desafiando a morte em seu domínio. Estes 3 dias no túmulo, portanto, representam muito mais do que um intervalo na história da salvação. Eles são um capítulo essencial, uma parte crítica da narrativa da redenção. Aqui na escuridão do sepulcro e nas profundezas do Hades, desenrola-se o ato central do drama divino, onde a morte é confrontada e a vida é reafirmada. Ao romper do 3º dia, uma aurora de esperança irrompeu no horizonte da história humana. A pedra que selava o túmulo de Jesus foi removida não por mãos humanas, mas por uma força divina que desafiava a própria gravidade da morte. O túmulo vazio não era apenas uma evidência da ressurreição de Cristo. Era um testemunho silencioso de uma batalha vencida nas profundezas do Hades. Jesus, que havia descido às regiões mais sombrias da existência, agora emergia como o portador da vida eterna, o primeiro fruto dentre os que dormem. A ressurreição de Cristo não foi apenas um milagre isolado. Neste ato derradeiro do drama divino, Jesus não apenas venceu a morte, mas despojou-a de seu poder e autoridade, conforme revelado em Apocalipse 1:18. Ele agora detém as chaves da morte e do Hades, um símbolo poderoso de autoridade e domínio total em Cristo. A morte foi derrotada, a maldição do pecado quebrada e a promessa da vida eterna assegurada. A ressurreição de Jesus transcende o tempo e o espaço, ecoando através das eras, como um farol de esperança e salvação. É um lembrete eterno de que, nas palavras de Paulo, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Através da ressurreição, Cristo não apenas restaurou a vida que havia sido perdida, mas inaugurou uma nova criação, onde a morte não tem mais a última palavra. Revela-se então a essência do Evangelho, a boa nova de que em Jesus a vida triunfa sobre a morte, o amor vence o ódio e a luz dissipa as trevas. É uma história de redenção e renovação, um convite a todos para participar da vida que ele oferece, uma vida não limitada pelos confins da mortalidade, mas aberta às vastidões da eternidade. Assim, ao contemplarmos o túmulo vazio e a pedra removida, somos convidados a testemunhar o derradeiro ato de amor divino, uma vitória que não apenas mudou o curso da história, mas oferece transformação e esperança a cada coração e aquele que nela crê. Esses dias não representam apenas um hiato na história bíblica, mas sim um portal para uma verdade mais profunda, um convite para explorar os mistérios da fé, do amor e da esperança que definem a essência do cristianismo. A jornada de Jesus durante esses dias é uma representação impactante do amor incondicional de Deus, uma demonstração de que não há profundidade que ele não explorará, nem escuridão que não iluminará, para alcançar e redimir a humanidade. Este período simboliza a vitória definitiva sobre as forças do mal, o triunfo do amor divino sobre a morte e a promessa de uma nova vida que transcende as fronteiras do entendimento humano. A ressurreição de Cristo ao mundo no 3º dia é mais do que um evento histórico. É um fenômeno que continua a ressoar no coração e na alma de milhões. Ela oferece não apenas a promessa da vida eterna, mas também a garantia de uma presença constante de um Deus que caminha conosco em cada desafio, em cada alegria e em cada sofrimento. Ela é um convite à transformação pessoal, um chamado para viver uma vida que reflita o amor e a graça que foram tão poderosamente demonstrados nesta conclusão. Somos convidados a contemplar não apenas um evento passado, mas uma realidade viva que oferece esperança e orientação para o presente.
A história da morte e ressurreição de Jesus é um convite à reflexão e à ação, um lembrete de que cada dia é uma oportunidade para experimentar e manifestar o amor redentor que ele ofereceu ao mundo. Assim, enquanto nos afastamos deste relato, carregamos conosco o eco desses 3 dias, uma ressonância que continua a influenciar vidas e moldar destinos. O legado de esperança deixado por Jesus nos desafia a olhar além do visível, a buscar significado no mistério e a viver de uma maneira que honre o sacrifício e a vitória que ele conquistou. Esperamos que esta história tenha tocado em sua fé de alguma forma. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder novas histórias. Até a próxima palavra de fé e que Deus o abençoe.